Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, vocês que estão aí me assistindo e também você que está assistindo esse vídeo em outra ocasião, em outro horário, não foi agora ao vivo, mas depois você que estiver assistindo em outro horário. E aqui eu já estou pensando nas pessoas que não vão ver agora, não vão assistir agora ao vivo, mas que verão depois. Renato nos colocou, nos pediu para fazermos esse momento de formação bíblica nesse grupo, o grupo de evangelização da comunidade de Aliança Sal e Luz. E o primeiro trabalho nessa nomenclatura de formação bíblica, pelo que eu estou vendo, é esse aí que nós estamos fazendo aqui no grupo. Então nós vamos estudar a primeira carta de São Paulo a Tito. Então você pega a sua Bíblia, deixa ela aberta aí no livro, na carta de Paulo a Tito, Novo Testamento. Ela se encontra depois da segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos estudar um pouco sobre esta carta. Eu vou fazer uma breve introdução da carta, e a respeito de quem era Tito, e também fazer um esboço de toda a carta, E depois eu vou fazer o primeiro vídeo, esse que eu estou fazendo, o segundo, e Fábio, esposo de Ana Helena, fará os dois últimos. Então a gente vai fazer durante 4 segundas-feiras. Então, a carta foi escrita por Paulo a Tito, Epístola escrita por São Paulo a Tito, Quando foi escrita essa carta, Quando ela foi escrita? Ela foi escrita por volta dos anos 64 e 65 depois de Cristo, Então, Paulo, como nas suas viagens de costume, ele sempre passava por uma cidade e estabelecia uma comunidade, Implantava uma comunidade da igreja. E em Creta, na ilha de Creta, Paulo deixou uma comunidade e deixou Tito responsável por esta comunidade, Porque Paulo era costume de Paulo. Paulo, nas suas viagens de evangelização, nas suas viagens apostólicas, Paulo chegava em uma comunidade, em uma cidade, em um determinado lugar, e Paulo anunciava Jesus. Anunciava Jesus, as pessoas ouviam o anúncio do evangelho, aceitavam Jesus, aceitava o cristianismo, e Paulo, assim que estabelecia aquela igreja, Paulo ia para outro lugar, Assim o Espírito Santo o impelia, o direcionava para ali evangelizar e fundar novas comunidades. Então veja, o que Paulo fazia não era fundar igrejas. A igreja foi instituída pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo chegava em uma comunidade e fundava uma comunidade, que fazia parte da igreja de Cristo. E depois ele, saindo daquela comunidade, ele deixava uma pessoa responsável. E Tito ficou responsável como delegado da igreja que se encontrava
em Creta, né? Então, quem era Tito? Algumas curiosidades a respeito de Tito. Ele era um discípulo e colaborador de Paulo, né? Discípulo e colaborador de Paulo. Acompanhou Paulo na sua viagem a Jerusalém. Isso se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Então, Tito era colaborador de Paulo, estava acompanhando Paulo nas viagens apostólicas que Paulo fazia. E, em específico, na viagem a Jerusalém. Ele era gentio, e aqui não é de gentileza no sentido de educação. Isso também ele o era. Mas ele era pagão, né? E Paulo não permitiu que ele fosse circuncidado. Isso também se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Né? Ali Paulo impedindo que Tito fosse circuncidado. Por quê? Para alguns, para entrar na igreja, para fazer parte da igreja católica, era necessário a circuncisão. Só que no concílio de Jerusalém, numa reunião dos bispos em Jerusalém, a igreja decidiu, né, o Espírito Santo junto com Pedro, o Papa da igreja e os outros bispos, decidiu que aqueles que viessem de fora do judaísmo não precisariam ser circuncidados para fazer parte da igreja. Necessário seria a circuncisão do coração. E qual era a circuncisão do coração? Se nós fôssemos fazer um apanhado sobre esse tema, a circuncisão do coração era simplesmente o batismo, né? Aqueles que aceitavam a fé apostólica se deixavam batizar. A gente vê nas viagens de Paulo e também em outros que pregaram, como Pedro, o que é necessário para ser salvo: crer no Senhor Jesus e ser batizado. Então, a circuncisão para os gentios ou para os judeus que aceitavam Jesus não era mais permitido, não era mais necessário. Isso era coisa da antiga aliança. Então, Paulo não permitiu que ele fosse circuncidado. Ele, Tito, foi também enviado à igreja de Corinto por Paulo. Paulo enviou. Ele foi um colaborador de Paulo também na igreja de Corinto. Paulo escreveu 3 cartas à igreja de Corintos. Uma se perdeu, aí nós não temos ela na Bíblia, né, que provavelmente era a primeira carta. A segunda carta e a terceira carta de Paulo aos Coríntios as duas que nós conhecemos. E Tito fazia o intercâmbio entre a igreja de Corinto e Paulo, tá certo? E Paulo deixou Tito em Creta para corrigir alguns abusos e nomear os anciões, ou seja, os líderes da igreja em Creta, tá certo? Não sei se você está com a sua Bíblia aí, mas se você estiver com a sua Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, você pode acompanhar aí no primeiro capítulo, né? Epístola de São Paulo a Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Eu vou passar aqui o esboço, você pode ir acompanhando aí, né? O que é o esboço da carta? Os pontos principais, né, divididos em capítulos e versículos, de cada assunto que foi tratado na carta a Tito. Então, o esboço da carta se dá desta maneira. Destinatário e saudação, né? Paulo coloca ali a saudação e para quem ele está escrevendo. Isso está no primeiro capítulo, versículo do 1 ao 4. Né? Instituição dos presbíteros, ou seja, no capítulo 1, versículo do 5 ao 9, é quando Tito fica responsável de instituir, né, os presbíteros para a igreja. Luta contra os falsos mestres. Isso está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo do 10 ao 16. Deveres particulares de certos fiéis. Ou seja, existem os fiéis da igreja de Creta, né? Da igreja em Creta, que foi direcionado para eles, para aqueles fiéis, alguns deveres particulares, ou seja, específico para aquelas pessoas. Isto está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo do 1 ao 10.
fundamentos dogmáticos das recomendações. Então, Paulo recomendou algumas coisas para esses fiéis e depois ele dá os fundamentos porque ele recomenda isso de maneira específica para aqueles fiéis. Isso está no capítulo 2, do 11 ao 15. Sexta parte do esboço da carta. Deveres gerais dos fiéis. Então aqui não é mais para um grupo específico alguns deveres que Paulo está direcionando, mas para todos os fiéis da igreja que se encontrava em Creta, né? Isso está no capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, versículo do 1 ao 7. Recomendações práticas. As recomendações práticas para todos e a saudação, né, e o voto final, Paulo faz essa saudação e essas recomendações práticas no capítulo 3, versículo do 12 ao 15. Então, esse esboço da carta que eu estou dando para vocês é para que vocês possam compreender como está estruturada a carta. Seria bom que depois você voltasse aí no vídeo, né, depois que acabasse ou em outra ocasião, e você pudesse ver direitinho esse esboço. Se você está com a Bíblia de Jerusalém, eu fiz esse esboço pelo que está na Bíblia de Jerusalém. Se você não está com a Bíblia de Jerusalém, você pode colocar esse esboço por escrito, depois fazer de novo uma leitura acompanhando os vídeos, né, sendo direcionado pelos vídeos que nós vamos fazer. Eu vou fazer esses dois primeiro